180. Regressor Instruction. Capítulo 961. Distribuição de itens. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu realmente quero bater nele. Quero dar um tapinha na testa dele. Você realmente vai ficar bem com isso? Perguntei. As pessoas sentadas à mesa sorriram. Parecia que eles estavam imaginando algo bom. Provavelmente estavam se imaginando adquirindo um item semi-mítico. Um item assim deveria pertencer à Guilda Azul, e não havia necessidade de calcular as contribuições, já que a Guilda Azul certamente estaria no topo. Parque de Okegu era o tanque principal, Ansura garantia que Gelk não pudesse se recuperar, Jungaia bombardeava Gelk com seus feitiços poderosos, e Kinsung fatiava as outras entidades como Tofu. Os membros restantes da guilda também apresentaram um desempenho impressionante em comparação com os outros aventureiros. A declaração de Kinsung de que gostaria da bolsa fez parecer que a Guilda Azul estava disposta a desistir do item semi-mítico. A Guilda Azul era uma guilda importante com excelente imagem pública, conhecida por ter políticas amigáveis em relação a clãs e guildas pequenas e médias. Muito obrigado, mestre da guilda. Como esperado da Guilda Azul. Obrigado por ser atencioso. Para com essas bobagens. Gostaria de ver, Sr. Kyeong. Kinsung perguntou. Tira isso de perto de mim, seu psicopata. Qualquer item dentro da bolsa nunca sofrerá danos à durabilidade. É um dos efeitos da bolsa, acrescentou Kinsung. Sério, vá embora. Não é tão grande, mas também não é tão pequeno assim. Kinsung continuou. Maluco. Vai ser ótimo ter esse tipo de bolsa nas masmorras. É prático. Também tem um clima vintage, mas luxuoso, disse Kinsung. Só cala a boca. Então você ofereceu para dar a ele como presente. Parabéns por conseguir uma ótima bolsa, comandante, disse Floreta. É até reconfortante ver que vocês dois ainda estão em bons termos. O clima entre vocês dois não estava tão bom ontem. Então ficamos meio preocupados. Ah, disse um aventureiro. Ouvimos dizer que você tem alguns hobbies, comandante. E isso parece ser verdade. Minha noiva tem o mesmo hobby que você. Você poderia nos mostrar sua coleção dia? Perguntou o mesmo aventureiro. Isso não é meu hobby, seus tolos. Parabéns. O clima estava melhorando, e estava ficando tão positivo que o clima tenso anterior parecia que nunca tinha acontecido. Eu realmente queria dizer, a Guilda Azul não vai abrir mão de nenhum item. Vamos pegar este, aquilo e aquele ali, mas estava ficando mais difícil dizer isso. Sob o olhar de todos, Kinsung me entregou a bolsa. A bolsa parecia um item vintage, mas o material não era ruim, e parecia feita para aguentar situações perigosas, e não para uso diário. Na verdade, gostei. Eu tinha algumas bolsas de expedição, mas a Chanel Hermes não era exatamente feita para expedições. Experimenta, disse Kinsung. Sim, comandante. Experimente. As gerentes me olharam como se realmente quisessem que eu experimentasse a bolsa. Quando aceitei o presente de forma desajeitada, ouvi pessoas aplaudindo ao meu redor. Droga, eu quero sair daqui. Quero jogar essa sacola. Não, quero jogar uma cadeira na cara dele e sair correndo. Fica bom em você, Sr. Kyeong, comentou. Obrigada, eu disse. Como devo dizer? Seria melhor eu simplesmente ignorar os pedidos deles e dizer que as botas também são nossas. O problema era que eu precisava proteger minha honra como cardeal honorário. Além disso, a ganância era ruim para a imagem do Santo da Luz. No fim, não tive escolha a não ser olhar para Parque de Okegu. Eu confio em você. Eu queria vê-lo se levantar e gritar, botas. Infelizmente, ele estava ocupado demais comendo seus lanches. De agora em diante, vou me livrar de todos os lanches durante as reuniões. Tentei executar meu próximo plano de contingência e olhei para Ansora, mas ela evitou meu olhar de propósito, o que me fez pensar que ela não ia me ajudar em nada. O que há de errado com ela? Tive que encontrar outro jeito, então fingi meu sorriso. À primeira vista, parecia nada, mas quem conhece meu sorriso verdadeiro saberia que aquele não era meu sorriso verdadeiro. Foi um sorriso para passar para o próximo assunto. Obviamente, meu alvo era Kinsung, e as coisas seriam mais fáceis se eu o fizesse parecer um louco. Você gostou? Ele perguntou. Como esperado, ele estava esperando minha reação. Claro, assenti como se estivesse dizendo que era grato e que gostava disso. Eu gosto mesmo.
Mas acho que não vou carregar muita coisa. Eu não contei para ele meus verdadeiros sentimentos. Vou guardar por enquanto, já que realmente ajuda durante expedições. Provavelmente vou usar muito mais se tivesse as botas combinando. Gostei de combinar com minha bolsa e botas. Eu me sentia mal, mas isso era normal para quem tem esse tipo de hobby. Pensando bem, já está na hora de eu trocar de bota. As botas que uso para expedições são todas velhas, e machucam meus pés. O preocupado Kim Sung lançou um olhar surpreso para mim. Olhei para ele e sorri de novo. Eu gosto muito. Obrigada, disse. Ah, fico feliz em saber que gostou, comandante. Agora, que tal continuarmos com a distribuição dos itens? Sugeriu um aventureiro. Espera. Kim Sung disse. É. Kim Sung parou. Hã? Mestre da guilda. É. Botas do Gelk. Vamos levar isso também, acrescentou Kim Sung. Seu adorável tolo. Kim Sung era um louco. Nunca tinha visto alguém tão sem vergonha para dizer algo assim numa situação dessas. Eu sabia que Kim Sung não conseguiu se adaptar à vida social, mas ele não era realmente burro. Ele estava tendo dificuldade para se dar bem com as pessoas, mas eu tinha certeza de que pelo menos tinha a capacidade de perceber o ambiente. Infelizmente, ele não leu o ambiente. Como se fosse um novo recruta, anunciou confiante que iria para casa, mesmo que todos ficassem e fizessem hora extra. O quê? Perguntei. Claro, tínhamos o direito de pegá-la. Simplesmente não fazia sentido a Guilda Azul recuar depois de pegar apenas um item. Temos o direito de pegá-la, Sr. Kyeong, disse Kim Sung. Definitivamente deveríamos pegar esse item. Pense apenas nas nossas contribuições para a luta. Entendo que você está tentando ser atencioso com outras guildas, clãs e membros da expedição. Também entendo que você quer distribuir os itens de forma objetiva e justa como líder, mas não precisa ser considerado o tempo todo. Eu sou o mestre da guilda do nosso grupo, e a Guilda Azul contribuiu muito na luta, então merecemos essa recompensa, explicou Kim Sung. Desde quando ele ficou tão bom em falar? Você está certo, mestre, disse Floreta. Não vou pedir desculpas pelo que disse, pessoal, disse Kim Sung. Ah, você não precisa se desculpar por nada, disse um aventureiro. Mas Sr. Sung, agora, estou falando como mestre da Guilda Azul, não como líder de um esquadrão de ataque, Sr. Kyeong. Se você vai permitir, vou formalmente reivindicar a propriedade das botas do Spirit Jeok, declarou Kim Sung. Ele é como um trem desgovernado que simplesmente não pode ser parado. Fiz contato visual com os outros membros da expedição como se tentasse dizer que queria dar um item, mas simplesmente não pude fazer nada a respeito. Eu estava preocupado que eles pudessem reagir negativamente, mas todos pareciam entender meus sentimentos. Estamos bem com isso. Ficaríamos desconfortáveis se menos itens fossem distribuídos para a Guilda Azul, comandante, disse um aventureiro. Quem poderia ir contra as palavras de Sung? Às vezes, era melhor ser teimoso e seguir em frente com sua opinião. Felizmente, a reunião foi muito mais tranquila a partir daí. A adaga cerimonial de Marley Monroe irá para a Guilda do Limão, anunciei. Obrigado. Acho melhor se o escudo radiante da Ordem Subterrânea dos Cavaleiros Sagrados for entregue à Guilda das Feras. Eles têm uma vanguarda forte, afinal. Eu sugeri. Faremos o nosso melhor para cumprir nossa missão. Ninguém se opôs às minhas decisões, mesmo que minha forma de distribuir os itens fosse diferente de como normalmente eram distribuídos. Mesmo que os itens fossem distribuídos de forma justa, sempre haveria quem se opusesse e falasse besteira. Foi exatamente por isso que não pude deixar de sentir satisfeito quando essas pessoas simplesmente aceitaram o que receberam sem nenhuma reclamação. O restante são amostras de monstros e itens difíceis de avaliar. As amostras serão entregues aos pesquisadores. Os itens que não podem ser usados agora serão armazenados por enquanto. Instruí. Entendido. Por favor, prepare-se para a próxima etapa da expedição. Vamos nos juntar ao 6º Esquadrão de Ataque. Vamos para o 9º andar o mais rápido possível, acrescentei. Sim, comandante. O grupo de expedição havia terminado seus preparativos. Assim que saí da tenda, vi pessoas se preparando, e vi o palanquim à distância. Antes que eu pudesse entrar na liteira, ouvi uma voz me chamando. Sr. Kyeong. Kim Sung chamou. Sim. Desculpa. Por te decepcionar agora há pouco, disse Kim Sung.
Mas essas botas, esse é seu, Sr. Yun-sung, interrompi. O quê? Você deveria usar esse item. Combina mais com você, Sr. Yun-sung, eu disse. Mas não estou tentando ser sarcástico aqui. Eu disse para ele. Eu realmente quero que você use, acrescentei. O quê? É meu presente para você, eu disse. Eu não comprei nem ganhei, mas queria mostrar isso. Sorri para Kim Sung, que me encarava com uma expressão atônita, como se fosse um robô quebrado. Obrigado, disse Kim Sung. Só me escute e você vai lucrar assim. Entendeu? Obrigado, Sr. Kyeon, repetiu Kim Sung. E, relatório secreto sobre o Santo Toupeira, documento escrito por Spirit Joke, relatório do experimento de treinamento dos Templários, convite para a reunião subterrânea. Examinei o restante dos itens que havíamos obtido com o Gelk. Convite para encontro subterrâneo. Gostaríamos de agradecer a todos que têm apoiado o templo subterrâneo e mantido nossa existência em segredo durante todo esse tempo. Para mostrar nossa gratidão, preparamos uma reunião só para você. Esperamos discutir nosso futuro com aqueles que têm feito o possível para proteger o continente. Que a glória infinita do Deus da Luz esteja com todos os presentes. Esperamos que você participe e nos agracie com sua presença. Gostaria de aceitar o convite, obviamente. Guardei o convite imediatamente. Que diabos foi isso? Ainda me lembro de ver Sangel aceitar um convite assim antes. Regressor Instruction capítulo 962. Resultados, 1. Fiquei meio surpreso. Achei que só encontraria documentos inúteis. Claramente, eu estava enganado, pois também pegamos esse item. Era apenas mais do que uma dica de como limpar a masmorra. Isso pode realmente afetar nossa estratégia. Eu não fazia ideia de como usá-lo ou ser exatamente o que parecia, mas foi muito útil. Convite para a reunião subterrânea. Posso considerar isso como uma forma de voltar no tempo. Eu não tinha certeza exatamente de quando o encontro aconteceu, mas se isso foi um convite para um encontro no passado, teria um efeito direto na invasão. Os participantes deste encontro. Eles provavelmente são os chefes nomeados do Santuário Aconchegante. Eu poderia participar do encontro e descobrir mais informações sobre os chefes nomeados antes de realmente encontrá-los. Assim, poderíamos categorizá-los e fazer os preparativos adequados para enfrentá-los. Também poderia fazer um mapa da masmorra e descobrir as condições exatas de limpeza. Talvez eu consiga localizar mais chefes escondidos e talvez até easter eggs. Esta é a chave. Claro, podíamos limpar a masmorra sem usá-la, já que a mesma coisa aconteceu no Santuário Amaldiçoado. Derrotar o chefe oculto, Jedrick, era pré-requisito, mas ainda assim conseguimos limpar a masmorra derrotando Juliana. Em outras palavras, o convite de reunião subterrânea foi a chave para um dos finais. Acho que não preciso usar agora. Era justo eu usar isso, já que eu tinha em mente, mas fiquei preocupado com a ideia de realmente usá-lo. Afinal, até uma criança saberia como as pessoas daqui reagiriam se eu desaparecesse de repente nessa masmorra misteriosa. Não importaria se o fluxo do tempo ali fosse diferente do fluxo do tempo aqui, mas as coisas se tornariam problemáticas caso contrário. A doença mental de Kim Sung se ativaria novamente. Jungai e os outros membros da guilda certamente ficariam ansiosos, achando que os comentários de Gelk sobre o chamado advento do santo eram realmente verdadeiros. O clima do esquadrão de ataque seria arruinado, e Kim Sung choraria e faria um grande alvoroço. Ele já havia reconhecido seus problemas e decidido superá-los passo a passo em vez de fugir deles. A saúde mental de Kim Sung era realmente importante. Se ele desmoronasse de novo, eu não conseguiria vê-lo viver uma vida saudável. Ele levaria uma vida paranoica, e seu pesadelo se tornaria ainda mais absurdo. Também havia a chance de que aquilo se tornasse algo bizarro e assustador ao mesmo tempo. Isso é ridículo. Vai ser realmente problemático. Infelizmente, não pude contar isso para ele. E não era só isso, eu não podia contar para mais ninguém também, pois não ficaria satisfeito em mandar alguém participar em meu lugar. Se fosse um evento religioso em vez de um encontro social, eu enviaria outra pessoa, mas as implicações do evento eram claras, então eu nunca ficaria satisfeito a menos que o participante fosse eu, a comandante Jinonji Inoona. Se eu entregasse o convite para Kim Sung. Eu sou a Kim Yun-sung. Prazer em conhecê-lo. É isso que acabou. A primeira coisa que eu precisava descobrir era a dificuldade dessa masmorra. Seria ótimo se a expedição continuasse tão tranquila quanto está agora,
Mas precisávamos estar preparados para um pico de dificuldade. Comandante. Comandante. Desculpe por perguntar isso de repente. Mas o que você acha dessa masmorra? Ei, comandante. Vou te dar os suprimentos que você quer, então diga algo, por favor. Estou te contando isso caso você desconfie de mim, mas eu não recusei seu pedido para te fazer passar mal. Quer dizer, só pense nisso. Não é estranho beber cerveja e rum dentro de uma masmorra. É dever do comandante elogiar seus soldados trabalhadores. Eu não ia beber álcool sozinho, seu. E eu sou o comandante aqui, então sou eu quem decide se estamos seguros o suficiente para fazer algo ou não. Na verdade, estou aqui, afinal, diferente de alguém que está sentado confortavelmente em uma liteira e não faz nada além de tomar vinho. Ele soa um pouco amargurado e abatido. Acho que nunca o vi feliz, mas ele parece ainda mais abatido do que o normal. Eu tinha uma ideia do porquê ele está assim. Eles são muito rápidos para limpar andares. O comandante Jin e seu esquadrão de ataque limparam o sexto e sétimo andares enquanto descansávamos, então foram bem rápidos. Eu tinha certeza de que ele motivava todo mundo dizendo que faria uma pausa depois de esvaziar o oitavo andar, e que prepararia bebidas e carne para todos comerem como agradecimento pelo esforço. De repente, lembrei da fala de um certo general em um drama que eu já tinha assistido algumas vezes antes. No fim, chegaram ao oitavo andar e cumpriram o objetivo, mas as bebidas e a carne que ele havia prometido não chegaram. A sede não enviou os suprimentos que ele havia solicitado, e não era como se ele pudesse fazer bebida e carne do nada. Inevitavelmente, os soldados perderiam o moral, e sua confiança no comandante diminuiria. Parece que houve um mal-entendido entre nós. Mal-entendido? Você está falando sério? Ah, não estou realmente tentando te derrubar. Brincadeira, estou tentando te derrubar. Vou enviar os suprimentos solicitados com reforços, então relaxe nessa zona segura. Também sou comandante, então não posso simplesmente ficar parado ignorando o pedido do comandante Jin quando ele contribuiu muito para a expedição. Eu te darei o que você quiser, então me diga o que você quer. Apenas cumpra a sua palavra e envie esses suprimentos. Sim, claro. Mas o que você realmente acha dessa masmorra, comandante? Quero saber o que você acha da dificuldade. Não sei que tipo de resposta você está procurando. O quê? Se eu disser que a dificuldade é baixa, você não vai se esforçar tanto. Idiota. O que você está dizendo de repente? Não existe expedição segura. Temos que sempre nos mover pensando no pior cenário possível. Caso contrário, aqueles que confiam em você morrerão, seu tolo incompetente. Você não soa mais amargurado, só pense nos momentos desesperados que você passou em uma masmorra naquela época, e vai perceber o quão é sua pergunta. Para de criticar seu rival com essas frases clichês, cara. Você está perdendo mesmo, então por que tão sério? Eu entendo o que você está dizendo. Cumpra sua promessa. Eu vou. Ah! Aliás, estou na liderança com 1000 pontos. Veja, esse é realmente mau. Ele vê as pessoas como nada mais que peças de xadrez, mas eu entendo o que ele está tentando dizer. Claro, algumas baixas eram inevitáveis, mas basicamente foram mortes honrosas. Pessoalmente, houve momentos em que achei que ele tinha ficado um pouco mais mente aberta, mas foi mais como se ele ficasse mais relaxado ao cuidar de todas as tarefas e fazer o dever de casa. O santuário aconchegante do Santo Toupeira não era uma masmorra comum, mas não era tão perigosa quanto a Guerra dos Deuses Exteriores ou a Guerra Continental. O Gelk Espírito era fácil demais para um chefe escondido, e os membros competentes estavam cuidando de suas tarefas sem que eu desse ordens. Foi bem sistemático. Parecia que o comandante Jin tinha falado um monte de bobagem sobre alguns suprimentos, então fiquei irritado. No entanto, suas palavras valiam a pena ser consideradas. Enfim, decidi abrir outro item, relatório experimental de treinamento dos Templários. Como foi esse? Os Templários estavam enfraquecendo porque o Santo Toupeira estava enfraquecendo. Os Templários fizeram o possível para preservar seus poderes por vários meios, mas não conseguiram impedir a perda de poder. Eu não fazia ideia do porquê, mas a maioria dos Templários havia perdido todos os seus poderes. Eles não podiam mais lutar contra demônios como antes, e haviam sido reduzidos a meros cavaleiros sagrados comuns. Apenas 8 templários conseguiram impedir que seu poder desaparecesse junto com o poder do Santo Toupeira. Eles estavam preocupados, mas não com o continente. Quando seus números diminuíram para 7, eles coletaram e consumiram o sangue do Santo Toupeira.
Os resultados eram promissores, mas alguns deles não conseguiram lidar com o imenso poder do Santo Toupeiro e morreram. No fim, apenas 4 deles permaneceram, e eles foram os escolhidos. Sim, eles achavam que só tinham chegado até aqui porque eram os escolhidos. O poder que o sangue do Santo Toupeira lhes concedeu era um poder único, totalmente diferente do poder que tinham antes de beber o sangue do Santo Toupeira, e todos acreditavam que mereciam isso. Apenas 4 tinham o poder que os templários desejavam, então eles definitivamente se sentiam deuses. Não, eles definitivamente eram deuses da época. Infelizmente, os templários envelheceram. Não se sabia se era por algum efeito colateral de beber seu sangue ou não, mas os 4 templários envelheceram. Um deles estava preocupado, aparentemente com medo de voltar ao pó, mas o poder do Santo Toupeiro enfraqueceu, e eles rapidamente envelheceram. Um deles estava preocupado com o continente após suas mortes, e disse que precisavam treinar novos templários e sucessores para seguir seus passos. Ele trouxe uma criança da ordem e a fez beber o sangue do Santo Toupeira. No entanto, a criança morreu. Ele não conseguia lidar com o sangue diluído do Santo Toupeira. Um deles queria ser livre. Ele aceitou o fato de que havia envelhecido, mas não conseguia deixar de lado o desejo de viver a vida que queria. Ele argumentou que as figuras-chave da ordem na superfície precisavam ser protegidas. Parecia que ele realmente valorizava a própria vida. Também estou com medo e nervoso. Tenho medo da morte, e há de partir o coração que eu vá morrer antes de poder testemunhar o fim. Quero viver para sempre. Quero continuar vivendo, omitido. Com o passar dos anos, um templário ansioso comentou, porque estamos envelhecendo. Nossos poderes são tão fortes e gloriosos, então por que nossos corpos carnais são tão fracos? A alma e o corpo são separados. O corpo não é nada além de um recipiente que carrega nossa alma, que contém nossa essência. O templário, que ansiava por liberdade, ficou intrigado, mas eu entendi o que o ansioso templário tentava dizer. Nosso corpo não passa de um recipiente para nossa alma. Se conseguirmos encontrar um recipiente adequado para nós, então poderemos ter vida eterna. E podemos mais uma vez. O próximo relatório é sobre nossos sujeitos de teste, que talvez possam se tornar nossos recipientes. Merda. Você me assustou. Exclamei e me virei para onde o grito tinha vindo. Vi Kazugano Yuno me olhando com olhos negros como breu, e seus olhos refletiam as figuras de Kim Sung, Jungaya e os membros da Guilda Azul. Surpreendentemente, cada um deles era Eatles. É perigoso, mestre, disse Kazugano Yuno. É perigoso, repetiu Kazugano Yuno. Era uma cena ridícula. Regressor Instruction capítulo 963. Resultados, 2. Kazugano Yuno não precisava dizer que era perigoso para mim saber que realmente era perigoso. A cena em que se desenrolava diante de mim era bem irrealista. O que é isso? Fiquei sem palavras. Vi meus bebês espalhados no chão nas ruínas escuras. Não eram só meus bebês. O grupo de expedição havia sido aniquilado. As bandeiras das guildas e clãs estavam espalhadas pelo chão, junto com seus corpos. Eu não conseguia ver, mas tinha certeza que o corpo do comandante Jin também estava aqui. Claro, meu interesse estava em outro lugar. As vidas deles não eram da minha conta e se o comandante Jin estava vivo ou não era importante. Meus bebês estavam sem cabeça. Além disso, o corpo do porco era uma completa bagunça comparado às retaguardas. Seu braço direito estava no chão, mas o esquerdo ainda segurava um escudo. Eu tinha certeza de que ele tinha recebido mais ataques antes de morrer, e fazia sentido porque ele era o tanque principal. Jungaya também estava morto. Sua cabeça estava horrivelmente branca, e tudo porque ela havia espremido cada gota de sua mana. Achei que a mana dela nunca acabaria, e mesmo que ela pudesse ficar sem mana, nunca imaginei que isso aconteceria, mas a cena diante de mim traía meus pensamentos. Ansura estava abraçando Jungaya, e havia flechas cravadas nela. Olhei ao redor e encontrei a retaguarda. Parecia que eles foram eliminados com um único ataque. Sun Yeon, Helena e Wang Jungliang estavam mortos. Eu não tinha certeza se eles não conseguiriam responder à emboscada ou se simplesmente não tinham tempo para desviar. An Kim e Yeon, os defensores da retaguarda da Guilda Azul, pareciam ter durado mais que eles, mas ainda assim não conseguiam lidar com a próxima onda de inimigos. Belier e Alps também estavam mortos. Olhei ao redor e não consegui ver Qin He, Lei Shang Hyo, Park Lian e os guardas.
Eles faziam parte da equipe de reconhecimento, então era muito provável que tenham morrido em algum lugar durante a missão de reconhecimento. Quanto a Kim Sung estava no chão, e suas asas rasgadas estavam ao seu lado. Espadas e lanças estavam cravadas nele, e ele claramente morreu para me proteger. A cena me lembrou a Guerra dos Deuses Exteriores. Para piorar, eu não conseguia ver a cabeça dele. Dentro do mundo retratado nos olhos de Kazugano Yuno, eu vi um Kim Sung sem cabeça. Ouvi um assobio, e o fundo se afastou. Eu estava de volta ao meu espaçoso palanquim, mas não conseguia me acalmar nem um pouco. A respiração de Kazugano Yuno estava irregular, e ela chorava enquanto me encarava. Balancei a cabeça, mas as cenas que tinham ficado gravadas na minha mente não iam embora. Ei Hanon e Yuno. Eles também devem ter morrido. Os esquadrões de ataque foram aniquilados, e a expedição terminou em desastre. Todos estavam encurralados até o ponto sem volta. Na batalha final, eles deram tudo de si, mas foram destruídos. Eu nem sabia como a batalha começou, mas esse detalhe não era importante agora. O que importava era o fato de que a diferença de poder tinha que ser enorme. Esse palanquim é meio sufocante. Abri a janela para olhar e vi soldados marchando para fora. Tudo ainda estava normal. Jungaya e Ansura estavam se movendo com a liteira. Ankimo e Helena conversavam entre si. Eu não conseguia vê-lo direito, mas consegui ouvir Park Deokegu. Foi isso que Ungni me disse naquela época. Se eu conseguir, você pode fazer melhor, Deokegu. Confio em você. Honestamente, eu não entendia muito bem naquela época, mas acho que esse incidente mudou minha mentalidade. Percebi que eu podia fazer isso. Que eu poderia ficar ainda mais forte. Ah! Eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido com você, Sr. Park. É verdade. É tudo graças a ele que consegui crescer tanto, disse Park Deokegu. Eles eram tão falantes. Parecia que Park Deokegu já tinha se aproximado dos tanques das outras guildas. Sun Yeong parecia ter notado que eu estava olhando para fora. Submestre da guilda. Sim, senhorita Yeong. Eu respondi. Você está bem? Sun Yeong perguntou. Hã? O que você? Fiquei sem palavras. Na verdade, não deveríamos estar falando disso. Pode chamar o Sr. Eun-sun para mim? Sim, senhor. Por favor, espere. Sun Yeong disse. Ok logo. Kim Sung se aproximou de mim. Ouvi dizer que você me chamou, Sr. Ki-yeong. Está acontecendo algo? Kim Sung perguntou. Eu deveria cuidar disso primeiro. Por favor, cancelem todas as missões de reconhecimento designadas para Park Lian, Lei Shang-ryeo e Kim Hee, ordenei. Como é? Não atribua nenhuma missão até eu te dar instruções, acrescentei. Eles fizeram algo que merece punição. Eu entendo, Sr. Shang-ryeo, mas Hee, não é nada disso. Não é uma punição. Quero que você informe que há outra coisa que quero que façam. Interrompi. Ok, vou fazer isso. Mas você está ok, agora. Sr. Ki-yeong. Kim-sun perguntou. Por que todo mundo está me perguntando isso? O quê? Você não está muito bem. Se você está se sentindo mal, que tal fazermos uma pausa? Kim-sung sugeriu. Não, estou bem. Só não quero atrasar mais as coisas, recusei. Quando me olhei no espelho, vi que meus olhos e mãos tremiam. Respirei fundo e senti que tudo estava voltando ao normal, mas os pensamentos distraídos na minha cabeça não iam embora. Achei ridículo como basicamente me tornei Kim-sung ao acordar de um pesadelo. Soltei o ar e me senti um pouco mais calmo, então olhei para Kim-sung mais uma vez. De qualquer forma, excluo esses três de todas as missões de reconhecimento. Como sempre digo, segurança é nossa prioridade máxima. Certo? Você não precisa se preocupar com a segurança da equipe de expedição. Kim-sung me tranquilizou. Não, estou falando de você e dos membros da guilda, não da equipe da expedição. A segurança tem que ser a prioridade máxima durante uma invasão. Vou repetir, mas a prioridade máxima é a segurança, repeti. Ok. Então, aviso quando estivermos perto do acampamento do 6º Esquadrão de Ataque. Enfim, Sr. Ki-yeong. Kim-sun parou. Queria confortá-lo de alguma forma, mas não conseguia pensar no que dizer. Eu tinha certeza de que isso não era suficiente, mas usei o dedo e bati no olho. Ele pareceu meio surpreso, mas sorriu e assentiu. Ok. Não esqueça, eu disse. Nunca vou esquecer, disse Kim Sung. Não esqueça,
Repeti. Ok com isso, fechei a janela e decidi criar novos protocolos. Estávamos nos mudando com segurança em mente, mas a situação só piorou, então tive que criar novos. Droga. No entanto, eu ainda não conseguia entender. Não sei sobre os outros, mas não consigo imaginar algo acontecendo com Kim Sung, Jungaya e Shae-ha. Esses três eram super-humanos. Eles eram um pouco fracos aos meus olhos, mas eram fortes o suficiente para serem chamados de semideuses. Quando se tratava de poder bruto, eles estavam no mesmo nível dos seres lá em cima. Também me senti aliviado com a conquista deles, pois presumi que não havia nada ali que pudesse prejudicá-los. É realmente difícil para mim entender. No entanto, o que eu tinha visto ia acontecer. Os saques do Spirit Gel que me disseram que havia uma grande diferença entre os templários da era atual e os templários daquela época. Ambos beberam o sangue do santo toupeira, mas Jin e Simon eram só a metade do poder deles. Também senti que Jin e Simon não passavam dos verdadeiros recipientes dos verdadeiros templários. Eles estão preparando as embarcações. O relatório do experimento não mencionava se eles haviam conseguido tomar os corpos das naves, mas eu tinha certeza de que tudo isso era porque o experimento ainda estava em andamento. Era difícil dizer que eles foram bem-sucedidos. Afinal, os templários que me eram familiares estavam no mesmo nível dos 8 assentos, o que significava que eram fracos demais para conter as almas daqueles que basicamente eram deuses. Eu não fazia ideia do processo, mas tinha certeza de que os detalhes já estavam na cabeça dos templários, e eles simplesmente esperavam seus corpos amadurecerem para serem colhidos. Não fazia tanto tempo que os templários receberam asas, mas a existência delas significava que estavam prontos para serem colhidos. Também senti que essa foi uma das razões pelas quais os esquadrões de ataque foram aniquilados. Os velhos espíritos tomaram conta dos corpos do inocente Gen e do perverso Simon. Havia uma pessoa que eu ainda não tinha visto, e quem escreveu aquele relatório conseguiu tomar conta de um corpo. Não consegui determinar a força exata deles, mas provavelmente eram tão fortes quanto nosso Unsung. No pior cenário, eles eram mais fortes que Kim Unsung, Jungaya e Shae-ha. Droga, Benigua. Bem, eu realmente não podia culpá-la. Isso era inevitável. As coisas teriam sido mais difíceis se eu não tivesse descoberto tão cedo. Eu a entendi, mas tenho certeza de que há um motivo por trás das suas ações e talvez você tenha sido até proibido de fazer certas coisas, mas se as coisas ainda derem errado, vou te culpar. Lembre-se disso. Você será responsável por isso. Senhor Lei Kyong. Você está bem? Floreta perguntou. Senhor Lei Kyong. Floreta chamou. Sim, estou bem. Tem mais alguma coisa que você precise relatar? Perguntei. Eu não sei. Desculpa, respondeu Floreta. Você não precisa se sentir mal já que eu já sabia. Perguntei só por precaução. Enfim, pegue isso, eu disse. O quê? Ao se reunir com o 6º Esquadrão de Ataque, por favor, entregue isto a Engin. Quando se reagrupar com o 1º Esquadrão de Ataque, entregue este para o comandante Jin. Há muitas coisas que precisam ser mudadas, mas elas vão cuidar de tudo. É o mesmo para você, senhorita Yuno. A segurança é a prioridade máxima. Esta carta é para Aya e Sora, enquanto esta é para Leiji e da Guilda do Cisne Negro. Também tem uma carta para Eiha Noona. Se eu acabar sumindo, quero que você mostre isso para o Unsung imediatamente. Eles podem desconfiar da senhorita Yuno. Então, do que você está falando? Floreta me interrompeu. Eu tinha muitas coisas para levar comigo. Um pequeno kit de alquimia, poções, catalisadores e os saques do Gelk. Enchi minha bolsa com coisas que precisaria, mas ficaria triste se realmente tivesse que usá-las. Eu também precisava de roupas. Não posso ir a um encontro social assim. Figuras religiosas provavelmente estariam lá também, então tive que me arrumar. Abri meu armário e vi uma roupa branca. Não havia acessórios para mim, e não era uma roupa chique, então definitivamente não chamaria atenção com isso. Era meio volumoso, mas facilitava para mim me movimentar. Eu precisava correr por aí, afinal. Isso é o certo a se fazer? Essa pergunta veio à minha cabeça, mas eu não podia simplesmente ficar parado sem fazer nada. Eu precisava fazer algo para mudar o futuro. Abri a janela novamente e ouvi vozes altas lá fora. Gostaria de aceitar o convite. Assenti e, olá, pai. Sou a Templária Genie, sua guia, disse uma criança. Olhei para ele e deduzi que ele devia ter cerca de 15 anos. Eu serei seu guia,
Janie acrescentou. Fiquei meio chocado, mas sorri porque ele parecia exatamente o pior criminoso da história, General Templário. Eu acreditaria se alguém me dissesse que era assim que ele era em sua vida passada. Obrigada por aceitar o convite de São Altanos, disse Genie. Regressor Instruction capítulo 964. Altanos, 1. Altanos? Muitas pessoas, inclusive pessoas da superfície, estão vindo, então preparamos muitas coisas. Posso te levar ao quarto onde você vai ficar primeiro? Genie perguntou. Devo estar bem cedo, comentei. Isso não é verdade. Tem gente que chegou há uma semana. Claro, isso simplesmente significa que eles estão animados para participar desse encontro social. Somos sinceramente gratos. Ah, este é o seu quarto. Você trouxe alguma bagagem com você? Se quiser, eu carrego. Não disse, respondi. Por favor, me avise se precisar de algo. Aliás, você já comeu? Genie perguntou. Ele fala muito. É como se eu pudesse ouvi-lo de todos os lados. Talvez haja lugares que você gostaria de visitar. Aliás, por favor, evite andar sozinha pelo templo subterrâneo. Este lugar é realmente grande, então as pessoas que visitam pela primeira vez muitas vezes se perdem. Existem até lugares desconhecidos para mim, então, se houver algum lugar que você queira visitar, toque a campainha ao lado da porta. Pai, quer que eu te guie até a cafeteria? Genie perguntou. Agora não é hora de eu conversar com você. É uma cafeteria pública usada por muitos seguidores. É tão impressionante quanto o que está acima do solo, mas eles oferecem uma enorme variedade de comidas deliciosas, então recomendo que você experimente. O prato popular é... Genie parou. Vá embora. Eu já tinha muitas coisas na cabeça e não precisava das conversas dele falando. Altanus? Altanus? Você acabou de chamá-la de Santa Altano? Que tal visitar aquele lugar? Tem estátuas maravilhosas, padre. Posso perguntar se existem estátuas como as do solo? Genie perguntou. Normalmente, eu também falaria com ele, mas desconfiava se o Templário Gen havia se tornado um recipiente de um dos velhos espíritos. Não, ele definitivamente virou um recipiente. A figura à minha frente parecia exatamente a versão mais jovem do general. Havia muitas coisas que eu não podia simplesmente ignorar. Genie provavelmente se tornaria uma das 4 templárias restantes no futuro. Parecia que eu estava vivenciando os eventos antes do relatório experimental de treinamento dos templários e antes da queda dos templários e do Santo Toupeira. A reunião social provavelmente aconteceu quando Gen ainda era criança. Genie também poderia ser um dos cobaias, mas com base na situação aqui embaixo, minha primeira suposição era muito provável. O templo estava em boas condições, e a visão me convenceu de que havia muitos templários ali. Claro, eu precisava conquistar o favor da Genie. Afinal, ele se tornaria um ser nomeado no futuro, e tinha um futuro brilhante e bem-sucedido pela frente. Ainda não tinha decidido o que faria, mas vim de mãos vazias, então precisava de alguém em quem pudesse confiar. No momento em que o vi, disse a mim mesmo que faria isso, mas... eu realmente pensei que Benigoa fosse o Santo Toupeira. No entanto, o comentário da Genie não faz muito tempo apagou esse pensamento da minha cabeça. Altanus? O que está trancado no subsolo é São Altanus. Faltavam informações. Eu tinha certeza de que muitas coisas tinham mudado desde que tudo isso aconteceu. As doutrinas, os livros e as formas de adorar também haviam mudado drasticamente. O sujeito mais proeminente de culto naquele momento não era Altanus, o que significava que algum deus desconhecido estava no controle. O que Benigoa estava fazendo? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Precisei de tempo para organizar meus pensamentos e obter mais informações. De onde você é, pai? Genie perguntou. O garoto ainda estava ocupado tentando saciar sua curiosidade. Ele estava feliz porque fazia tempo que alguém do mundo exterior não visitava aquele lugar. Na idade dele, era natural que ele tivesse curiosidade sobre muitas coisas. Infelizmente, não parecia que ele ia parar de tagarelar tão cedo. Queria falar com ele, mas precisava tomar cuidado com minhas palavras. Primeiro de tudo, preciso de mais informações. Você poderia? Parei. Sim. Você poderia me guiar até a biblioteca. Gostaria de ir para a sala de oração depois. Eu pedi. Não foi uma má escolha. Eu entendo. Eu estava sendo rude, pai, disse Genie. Não, está tudo bem, Genie Templária, eu disse. Ele parecia meio envergonhado, o que era esperado.
já que havia respostas que ele queria ouvir de mim. É isso que significa ser adulto. Ele ainda estava na adolescência inicial ou mediana, então estava cheio de energia e curiosidade. Ele devia ter vivido a vida toda ali e não fazia nada além de treinar. De qualquer forma, seu treinamento não conseguia suprimir seu verdadeiro eu. Tinha certeza de que ele achou interessante ver um visitante vindo do solo. Como ele vivia a vida toda ali, ele definitivamente estava curioso sobre o mundo lá em cima. Como resultado, ele ficou animado demais sem perceber e acabou falando sem parar. No entanto, o sacerdote limpo e íntegro da superfície só se interessava por estudos, teologia e cultos. Eu era quieto, comportado e cuidadoso com minhas ações. Eu era um padre exemplar. Eu era um homem santo que decidiu viver apenas para Deus, e a revelação silenciou o papagaio barulhento. Você não precisa se desculpar, e na verdade sou grato por você cuidar tão bem de uma pessoa insignificante como eu. Espero que continue cuidando de mim, Jane Templária, disse. Ok. Jane gritou. Brincar com uma criança pequena não é tão difícil assim. Eu vou te levar para a biblioteca, pai, gaguejou Jane. Ele parecia um pouco diferente de antes. Alguém da idade dele teria um ou dois ídolos. Eu não tinha certeza de que tipo de pessoa eram seus ídolos, mas sabia exatamente que tipo de pessoas ele não podia deixar de admirar. E provavelmente são padres. Jane estava quieta, cautelosa a cada passo dele. Notei ele olhando várias vezes para mim enquanto eu caminhava ao lado dele. Talvez o jeito que eu andava com cautela, sem fazer um único som, parecesse legal para ele. Ele só conseguia ouvir o som das minhas roupas, mas até esse barulho parecia sagrado para ele. Ele estava preocupado em ser um incômodo. Ele estava com medo de atrapalhar, então achei que ajudá-lo a relaxar um pouco seria ótimo. Jane Templária, eu disse. Sim, pai. Jane gritou. Poxa, isso foi alto. Dê desculpa. Eu não percebi. Está tudo bem, Templária Jane, o interrompi. Foi outro erro que baixou sua autoestima. Dê com a licença. Pai, disse Jane cautelosamente. Sim. E se você não está satisfeito com o Templário no comando? Jane fez uma pausa. Por que você acha isso? Perguntei. Eu sinto que causei muitos problemas. Tenho medo de atrapalhar. Jane respondeu. Sorri levemente e o encarei profundamente. Eventualmente, eu disse, você não precisa pensar assim. Na verdade, eu não sei que tipo de pessoa você é. Mas sinto que só tenho recebido energia positiva de você. Você não precisa se criticar, nem ser tão humilde. Revelar seu verdadeiro eu para mim é mais do que suficiente para eu ser grato a você, Templário Genie, acrescentei. Ah, eu entendi, disse Genie. Parece que você está realmente interessado em como é a vida acima do solo, eu disse. Eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu sinto, ele respondeu. Você não precisa se sentir envergonhado. Também me interesso pelo mundo daqui embaixo, disse a ele. Ah, as pessoas altruístas o suficiente para se sacrificar e se trancar neste lugar sem luz são a razão pela qual o mundo da superfície se tornou um lugar próspero, onde os habitantes estão sempre rindo. Acredito que esses mártires são os mais próximos da luz, e as pessoas que vivem neste lugar são dignas de ficar ao lado dela, disse. Gostaria de agradecer em nome das pessoas da superfície, disse. Eu também gostaria de agradecer às pessoas de lá em cima, padre. Os crentes daqui embaixo disseram que o templo subterrâneo só existe por causa dos sacerdotes acima do solo, comentou Genie. Tenho certeza de que é verdade. Quem mais vai pagar suas despesas de vida? Então parece que estamos nos ajudando, comentei. Sim. Sorri como se estivesse dizendo que poderíamos ter uma relação mútua, assim como o templo subterrâneo e os sacerdotes da superfície se ajudavam. Eu conseguiria informações sobre este lugar com ele, e ele conseguiria informações sobre o mundo da superfície comigo. Claro, 90% das informações que vou contar são mentiras, mas o que esse garoto sabe afinal? Minhas mentiras provavelmente são ainda melhores que a verdade. Também sou bom em contar histórias empolgantes. Jane não disse nada, mas parecia entender o que eu queria dizer, e eu ficaria bem se ele interpretasse minhas palavras como se eu estivesse dizendo, vamos nos dar bem. Se acabássemos ficando próximos, compartilharíamos muitas coisas um com o outro, e ele faria muitas perguntas primeiro. Conversamos sobre muitos assuntos diferentes até chegarmos a um lugar que parecia uma biblioteca. Ele me encarou profundamente enquanto conversava, provavelmente porque queria ver minha reação.
Esta é a biblioteca subterrânea, pai, disse Jenny. É um lugar legal, eu disse. Eu esperava que esse lugar fosse grande, mas era maior do que eu imaginava. O lugar tinha cerca de 5 metros de altura e estava cheio de uma enorme variedade de livros. O templo subterrâneo estava realmente prosperando. Era o que eu pensava. No momento em que pisei na biblioteca, porém, o tamanho do lugar me deixou boquiaberto. Existem livros que foram escritos aqui, mas, provavelmente são livros sobre o mundo da superfície. Interrompi. Fico feliz que você esteja feliz, disse Jenny. Como eu não vou ser feliz? Eu precisava lê-los o quanto antes. Eu não tinha uma memória super boa como a de Wang Jungyeon, mas estava confiante de que conseguiria memorizar os detalhes importantes desses livros. Jenny Templária, eu disse. Sim. Gostaria de passar a noite aqui, disse a ele. O quê? Eu queria me enterrar nesses livros. Eu verificaria os livros relacionados à religião primeiro. Eu tinha certeza de que a maioria deles era relacionada à religião, mas eu precisava ler o máximo que pudesse. Não demoraria para eu categorizar esses livros. Meu plano era dividi-los em duas categorias, aqueles que eu precisava ler com atenção e aqueles que eu poderia simplesmente folhear. Era fundamental que me vissem como alguém bem informado. Havia muitas conversas durante o encontro social, e eu também precisava conhecer muitas pessoas. Se houvesse coisas desconhecidas para mim, eu me afastaria do ponto ou sairia. Se eu soubesse de algo, mas não tivesse certeza do que estava falando, eu só exageraria minha resposta. Eu deduzia os temas sobre os quais provavelmente falaríamos profundamente e obteria o máximo de conhecimento possível sobre esses assuntos. Eu estava tão focado que não percebi o que estava ao redor. Para onde ele foi? A Jenny Templária estava desaparecida, mas vi café e lanches quando me virei. Tomei um gole do café e voltei à leitura. Felizmente, consegui obter as informações que queria adquirir. Para onde foi Benigoa? Benigoa não foi mencionada em nenhum livro. Ela não deveria estar pelo menos neste livro em particular. Mesmo que Altanus fosse o santo toupeira, era estranho como Benigoa não era mencionada de forma alguma. E foi quando vi um rosto familiar. Era o rosto de uma mulher, e ela estava me encarando. Ah, desculpe, disse a mulher, soando como uma desajeitada. Benigoa. Uma empregada de cabelos castanhos estava me encarando. Regressor Instruction capítulo 965. Antano, 2. Achei que não havia ninguém aqui. Dê desculpa, disse a criada de cabelos castanhos. Benigoa? Perguntei. Como é? Eu soltei meus pensamentos sem perceber, e falei em voz alta. Falei o nome dela claramente, mas a mulher à minha frente me olhou confusa. Foi uma reação que me fez perceber que o nome dela não era Benigoa. A torre de livros que eu tinha me esforçado para organizar havia desabado, e ela parecia não saber o que fazer. Ela tinha o mesmo comportamento da Benigoa que eu conhecia. A única diferença era a cor do cabelo e as roupas. Em vez de sua roupa branca e dourada bordada de costume, ela usava uma roupa de criada esfarrapada. Seus cabelos brilhantes e lisos tinham adquirido um tom castanho opaco. Havia manchas escuras no rosto dela, e ela parecia desleixada no geral. Ela tinha sardas leves ao redor do nariz e parecia mais magra do que o normal. Nunca pensei que Benigoa tivesse agido como um ser transcendente deveria agir, mas ela tinha uma beleza que combinava com seu status de ser transcendente, e seus crentes até acreditavam que ela era a existência perfeita. Exceto pelo olhar ressentido, a mulher à sua frente era bem parecida com Benigoa. Era parecido, mas senti que essa mulher era na verdade Benigoa. Desculpa. Sinto muito mesmo, ela se desculpou. Ela tentou limpar os livros que haviam caído porque esbarrou neles, mas quando se virou, seus livros destruíram o que restava da torre de livros. Ah! Exclamou, surpresa. Então, ela caiu para trás sentada no chão. Que há? Ela não podia fazer nada. Desculpa. Desculpe, pai. Exclamou ela. Ela era exatamente igual a Benigoa. O que eu faço? Pai. Eu limpo isso. Desculpa, ela ofereceu. Não, não faça isso. Não preciso esperar para ver o que vai acontecer. Droga. Eu vou. Por favor, não faça nada. Onde estava esse livro? Ela murmurou. Tosse. Tosse. Desculpa. Tosse. De repente a poeira, tosse, disse ela. Acho que vou começar a tossir também. Pai. Eu vou beber um pouco. Tosse. Tosse. Ela disse. Não beba meu café, droga. Ufa. Obrigado.
Estou me sentindo melhor, disse ela. Um encrenqueiro apareceu atrás do papagaio barulhento. Ela era tão que eu sentia que estava ficando burro como burro, e isso me deixava desconfortável. No entanto, eu não conseguia evitá-la, então precisava confirmar minhas suposições primeiro. Tudo bem, eu disse. Não. Eu. Eu fiz isso, então vou limpar. Você pode sentar e continuar lendo. Ela argumentou. Eu vou limpar, então você pode deixar assim. Na verdade, eu estava pensando em dar uma pausa, disse a ela. Mas, se você se sentir mal, que tal me fazer companhia? Eu sugeri. O quê? Você só precisa conversar comigo um pouco, eu disse a ela. Você pode me dizer seu nome? Perguntei. Meu nome é Lake Yeon, me apresentei. Primeiro, eu precisava baixar a guarda dela o máximo possível. Ainda me lembro de como Benigo era um covarde enorme na época. Como de costume, decidi sorrir e criar um ambiente confortável para ela. Ela parecia hesitante, e pensei que talvez fosse porque ela se sentia estranha com a ideia de passar tempo com alguém que ela tinha acabado de conhecer. Fiquei nervoso, sentindo que tinha cometido um erro, mas o rosto sério dela relaxou um pouco. Não, ela estava realmente sorrindo brilhantemente naquele momento. Espera, era mais como se ela estivesse desesperadamente tentando conter o sorriso facial, deixando-a meio estranha. Isso é. Você está. Ela gaguejou, me chamando para sair. E você está flertando comigo? Que diabos? Pessoas de cima são bem agressivas. Comentou. Do que diabos você está falando? Ainda não estou pronto. Desculpa. Ah. Não estou pedindo desculpas porque não quero passar tempo com você. É só que. É a primeira vez que experimento algo assim. Eu não conheço muito bem, então não sei o que fazer. Ela explicou. Essa garota. Seu rosto está longe de ser meu tipo. Mas não entenda mal, pai. Não estou dizendo que você é feio. É que você não é meu tipo. Mas você está bonita, mas isso não é meu tipo ideal. Como devo dizer? Eu meio que gostei do seu olhar inteligente enquanto você estava absorvido na leitura. Ela acrescentou. Acho que gosto da sua aura. E você também está sexy. Algo assim, disse ela. O que há de errado com ela? Ela parecia já estar sonhando acordada. E parece imoral porque você é padre. Claro, não estou dizendo que padres não deveriam namorar ninguém. Mas padres transmitem uma sensação pura, certo? Ela perguntou. Para de falar sozinho. E se as coisas correrem bem, isso significa que eu também vou poder morar na superfície. O quê? Acho que vamos ter que morar aqui. Você parece meio fraco. Você está bem? Não quero ficar viúva tão jovem. Se você tiver algum tipo de doença crônica? Ela perguntou. Achei absurdo como ela falava sozinha. Para piorar, ela parecia não ter consciência de que estava fazendo isso. Queria beliscar as bochechas dela por causa dos comentários rudes dela. No entanto, isso era uma visão totalmente nova para mim. Eu não fazia ideia de que Benigoa estava tão interessada em namorar. Talvez não fosse estranho, pois quando ela estava lá em cima, ela era uma deusa, mas naquele momento, era apenas um ser humano. Eu tinha certeza de que ela tinha suas próprias fantasias, e tinha certeza de que esse tipo de romance era algo que ela desejava, como as outras garotas por aí. O problema era que ela estava indo longe demais ali. Viúva, meu traseiro. Eu aceito sua oferta, pai, disse ela. O olhar tímido que ela mostrou ao perceber que queria fez olhar. Afinal, ela mostrou aquele olhar depois de organizar seus pensamentos bem na minha frente. Ouvi tudo, inclusive o comentário de que os padres convidados para esse encontro social eram todos competentes, que eu não parecia tão fraco assim, e que não seria tão ruim testar e aproveitar. Apesar de dizer tudo isso, ela corava como se fosse uma garota inocente. Sua voz soou mais aguda que o normal, e ela começou a soar um pouco adorável. Você também não é meu tipo. Mesmo que estivéssemos enfrentando o apocalipse, Benigo e eu nunca estaríamos nesse tipo de relacionamento. Eu também não gosto de você. Eu queria negar e envergonhá-la, mas não seria eficaz. Fiquei meio desconfortável com o mal-entendido, mas foi o suficiente para me aproximar dela. No fim, decidi sorrir e ficar confiante. Você está falando sério? Ela me encarava enquanto se inclinava no ângulo perfeito para parecer o mais atraente possível, mas eu não senti nada. Sou uma criada trabalhando aqui no subsolo, e sou responsável por várias tarefas que garantem o conforto dos crentes. Meu hobby é dar uma volta. Nasci e cresci aqui.
Você foi convidado para o encontro social, certo? Ah, e minha especialidade? Minha especialidade. Você tem algum? E quem fala sobre seus hobbies e especialidades durante o encontro às cegas? Eu sou Lei Kyong. Como você disse, sou de cima e estou aqui para participar do encontro social. Sou da terra de Negesca. Sim, já ouvi falar desse lugar. Terra de Negesca. Ela interrompeu. Era o fundo perfeito para mim. Eu era padre de uma terra remota. Eu era de uma região que estava lutando para se recuperar após a guerra. Devido à devastadora guerra, havia muitos padres errantes fazendo trabalho voluntário. Não faria sentido ser padre de um lugar remoto. Então você é um padre errante, disse a criada. Isso mesmo. Não sei por que fui convidado, mas... Parei. Você foi convidado porque foi ótimo. Você é um exemplo e o trabalho que faz é um exemplo para muitas pessoas. Você deveria estar feliz. Estou te dando pontos extras, ela respondeu. Não preciso dos seus pontos extras, então retire isso. E não pisca para mim. Ah. Fico feliz, disse. Vendo que você gosta de livros, ler deve ser seu hobby. É a primeira vez que vejo um padre tão absorvido na leitura que os livros se acumulam assim. Pensando bem, espera aí. Eu a interrompi porque nosso assunto não era realmente importante. Sim, pai. Você poderia me dizer seu nome? Eu pedi. Ah. Você deve não saber, disse ela. O quê? Não temos nome, ela me informou. Do que diabos ela está falando? Nos chamamos atenta. Ou seja, trabalhadores nascidos para servir a Deus. É uma missão nobre porque somos os únicos autorizados a cumpri-la, explicou. Ativei os olhos da mente e verifiquei seus atributos. É verdade. Ela realmente não tinha nome. Foi tão ridículo que fiquei sem palavras. Eu sabia que os direitos humanos basicamente não existiam no continente nessa época, mas não fazia ideia de que as coisas estavam tão ruins. Até escravos tinham nomes, o que tornava essa criada de cabelos castanhos ainda pior que uma escrava. Nascido para servir a Deus? O que exatamente você faz? Claro, a missão deles não era importante para mim. Os status de direitos humanos do continente afins não eram da minha conta. Só havia uma coisa em que eu precisava focar e pensar. Este não é um convite comum. Talvez eu não tenha sido convidado a limpar uma masmorra, e havia muitas coisas suspeitas demais para dizer que era mera coincidência, como o silêncio tanto de Benigoa quanto dos superiores. Claro, havia uma grande chance de que isso fizesse parte da invasão da masmorra. Mas senti que o motivo desse convite não era apenas para dar informações sobre um chefe nomeado, então precisava dizer algo aqui. Benigoa. Hã? O que é um Benigoa? Pensando bem, você disse isso antes também. Disse a empregada. Posso te chamar de Benigoa? Perguntei. Eu estava ali para juntar as peças restantes do quebra-cabeça. Regressor Instruction capítulo 966. Antano, 3. Se esse convite não era apenas um convite simples, e se eu presumisse que não era um encontro simples, então eu tinha uma ideia do motivo de ter viajado no tempo. Afinal, havia um motivo por trás de cada acontecimento. Assim como o herói mascarado fez planos para mim, eu também tive que fazer um plano para o herói mascarado no futuro. Eu precisava agir de uma certa maneira para alcançar os resultados que queria. Ainda me faltavam informações, mas um esboço do que eu precisava fazer estava ficando mais claro na minha cabeça. No passado, Benigoa não passava de uma criada que fazia parte dos chamados atenta. Para piorar, ela era apenas uma empregada comum e sem nome. A primeira coisa que eu precisava fazer era dar um nome a ela e apoiá-la para que pudesse assumir o lugar como Benigoa. Depois, será que corroer o poder de São Altanus seria a decisão certa? Tudo começou com a queda de Altanus. Tudo começou quando seu poder e poder sagrado diminuíram. Presumi que esse evento fosse o projeto necessário para resolver o quebra-cabeça. O número de templários caiu drasticamente durante sua queda, e eles começaram a desejar o sangue de Altanus. Os templários prosseguem com o ritual de sucessão, e Altanus acaba se trancando na donzela de ferro, o que faz o continente seguir o caminho da destruição. Lúcifer estava gerenciando o continente naquele momento, mas ela falhou espetacularmente. A cultura e a religião que ela havia criado estavam escondidas nas sombras. A Ordem de Altanus foi criada posteriormente, e sua criação trouxe nova cultura, um novo continente e uma nova ordem. No entanto, eu ainda não fazia ideia de por que a Ordem de Altanus conseguiu se estabelecer no chão depois,
quando ficaram presos no subsolo todo esse tempo. Acho que é meu trabalho descobrir isso também. Não posso dizer que tive muito tempo, mas definitivamente tive tempo suficiente para estabelecer e aprimorar as coisas. Isso tem que acontecer de qualquer jeito. Altanus precisava nascer, e a opinião dela mesma não importava nem um pouco. Ao entrar na donzela de ferro, sua alma teve que deixar seu corpo e se erguer para se tornar uma deusa governando o continente. Ela vai transformar Kim Il-sung em um regressor, afinal. Altanus, que havia se apaixonado pelo herói enquanto observava sua história lá de cima, seria então apagado. O testamento de Altano então seria entregue a Benigua, e a segunda vida começaria assim, do nada. Senti que a linha do tempo que me trouxe até aqui estava sendo desenhada na minha cabeça, mas ainda havia muitos detalhes que precisavam ser ajustados. Eu não tinha certeza se aquele acessório do Lago Espelho era algo que havia sido acordado entre o herói mascarado e ela. Também poderia ser simplesmente Altanus agindo por conta própria, mas havia chance de que isso fizesse parte do meu plano. Era possível que tudo acontecesse em ordem sem que eu precisasse fazer nada a respeito. A queda do santo, a queda de Lúcifer e o nascimento da Ordem de Altanus podem ser eventos garantidos pelo sistema. No entanto, eu não tinha certeza absoluta. Eu nem sabia exatamente o que o sistema queria, então era melhor fazer algo por enquanto do que ficar parado. Assim é melhor. Eu me sentia mais confortável em movimentação do que sem fazer nada, por isso a chamei de Benigua. Imagem. Eu não quero, disse a empregada. No entanto, parecia que não seria tão fácil assim. Você é mais rude do que eu pensava, ela disse. O que ela está dizendo de repente? É porque eu me pareço com a pessoa que você amava no passado? Ela perguntou. Do que diabos ela está falando? É por isso que você me chamou de Benigua assim que me viu, certo? Não sei qual é a sua relação com ela. Mas devemos realmente nos parecer. Eu entendo como você se sente. Mas eu não posso substituí-la. Parece que ela acabou de escrever uma história estranha na cabeça. Não é nada disso, a interrompi. Então. Benigua. Significa um céu brilhando intensamente, eu disse a ela. Um céu brilhando intensamente. Ela repetiu. Eu disse sem pensar, mas foi eficaz. Um céu brilhando intensamente. Ela murmurou, parecendo atrapalhada porque eu acabara de dizer que ela era linda. Eu a chamei de Benigua ao vê-la. Qualquer um teria a mesma reação que ela ao ser chamada de um céu brilhando intensamente. Ela definitivamente estava se sentindo meio envergonhada. Eu não conseguia ler os pensamentos de Benigua, mas minhas palavras afetaram positivamente, e isso ficou provado pelo leve assentimento. Existe um motivo pelo qual você quer me chamar de Benigua? Ela perguntou. É porque quero te encontrar de novo. Respondi. Eu entendi. Não sou a única tenta no templo subterrâneo. Eu entendo o que você quer dizer. Apesar da sua aparência. Quer dizer, eu sabia que você era agressivo desde o começo, mas você é mais agressivo do que eu pensava. Acho que ainda não consigo retribuir seus sentimentos. Mas saiba que estou pensando positivamente sobre isso, ela explicou. Então, senhorita Benigua, eu estou bem ocupado. E estou atrasado no trabalho, então preciso cuidar deles. Você vai estar na biblioteca amanhã também? Ela perguntou. Provavelmente vou ficar aqui se não tiver tarefas para fazer, senhorita Benigua, respondi. Por favor, pare de me chamar de Benigua. E é constrangedor e realmente chocante. Eu sou grato que você ache que sou tão charmoso assim, mas um céu brilhando intensamente. Pessoas do mundo da superfície realmente são agressivas, disse ela. Imagem. Você vai me ajudar amanhã também? Perguntei. Eu vou. Pense nisso, mas não espere demais. Eu tenho padrões altos quando se trata de homens, ela respondeu. O adeus. Com isso, ela correu animada em direção à saída, mas correu rápido demais e acabou caindo no chão. A atitude boba e desajeitada dela me fez rir. Claro, eu não podia simplesmente ficar olhando para trás dela porque precisava confirmar minhas suposições. Se minha presença aqui afetasse o futuro, deveria fazer um experimento simples. Deixei uma carta para os membros da equipe da expedição. Já fazia bastante tempo desde então havia a chance de que o primeiro esquadrão de ataque já tivesse entrado nesta biblioteca no 8º andar. Kazugano Yuno já devia ter entregue a carta ao comandante Jin. Estávamos em tempos diferentes, mas ele e eu precisávamos estar no mesmo lugar agora.
Peguei um kit de alquimia da minha bolsa e removi uma parte do chão, criando uma missão oculta de nível épico. Um aviso do passado. Rank épico. Alguém do passado envia um aviso para você, aquele que descobriu este lugar. Se você descobriu este lugar, deve ser alguém que veio aqui para proteger o continente. Você deve ter vindo aqui para lutar contra o mal que ameaça o continente. Entendo que não é uma tarefa fácil, e está cheia de dificuldades. Um presente foi deixado para você neste lugar secreto. É um legado passado para os heróis que chegarão aqui no futuro. Rezo para que seu futuro seja brilhante. Alguém do passado distante te deu um aviso. Já que você encontrou este lugar, deve ter vindo aqui para proteger o continente. Você deve estar aqui para lutar contra o mal que ameaça o continente. Eu entendo que não é uma tarefa fácil, e você enfrentará muitas dificuldades no futuro. Então deixei um presente para você receber. É um legado para os heróis que estarão aqui no futuro. Rezo para que seu futuro esteja cheio de luz, recompensa de missão, uma poção do passado distante. Isso deve ser suficiente, né? Enfiei algumas poções úteis no chão. Era uma missão de nível épico, então seria melhor incluir alguns itens que pudessem ser usados imediatamente. Cobri o chão e me certifiquei de limpar tudo. Eu não queria deixar rastros, então decidi usar um reagente ao enterrar a missão que havia criado no chão junto com as poções. Era um truque simples e comum frequentemente usado em masmorras para conseguir easter eggs, missões escondidas e peças escondidas. A recompensa não foi tão grande, mesmo bem escondida, mas achei que não foi tão ruim. Afinal, essa missão estava disponível para todos. Era possível que alguém a encontrasse antes deles, mas eu não acreditava que um lunático começaria a cavar o chão de repente. Eu estava mais preocupado que alguém pudesse encontrá-lo acidentalmente ao tropeçar em um livro e notar a incongruência no chão. Com isso em mente, não era ruim incluir essas poções como recompensa. O descobridor ficaria muito feliz em encontrá-lo, pois era como encontrar um tesouro escondido. Essas poções eram raras, então eu acreditava que não analisariam os ingredientes da poção. Na verdade, talvez sim. Eu não estava convencido de que eles conseguiriam descobrir todos os ingredientes, mas e se um alquimista encontrasse o estoque e decidisse analisar as posições? E se eles tivessem sucesso e a alquimia se tornasse extremamente popular em todo o continente? E se a bibliotecária, que eu supunha ser a chefe daquela área, acabasse jogando fora a poção ao descobri-la acidentalmente? Eram pensamentos sem sentido, mas eu era bem sensível ao efeito borboleta. A menor ação pode mudar o futuro. As mudanças não seriam tão grandes, mas havia o risco de muitas coisas mudarem. Nesse ponto, não pude deixar de me perguntar se não fui um pouco impulsivo demais. Olhei ao redor e comecei a bater na minha coxa, mas era hora de arriscar. Vou ser um tolo se não fizer nada só porque tenho medo do efeito borboleta. Comandante Jin, por favor. Murmurei. Eu estava andando de um lado para outro por horas. Eu estava lendo livros para me preparar para o encontro social e obter mais informações sobre este continente, mas não conseguia me concentrar de jeito nenhum. Pai, sobre o jantar, estou bem, Geni Templária, interrompi. A Templária Geni decidiu me checar. Estou preocupada com sua saúde, pai, disse Geni. Dizem que livros são alimento para a mente, Templária Geni. Isso também faz parte da minha prática, então você não precisa se preocupar tanto, tranquilizei. Mas ainda assim, pai, disse Geni. Se você está tão preocupado, eu como um pedacinho de pão. Eu disse para ele. Ok. Eu trago para você, disse ele. Tive até que fazer pausas desnecessárias para as refeições. A propósito. Fiquei parada. Sim. Geni respondeu. Você conhece uma tenta com cabelo castanho e sardas? Perguntei. Desculpe, pai. Nunca falei com uma tenta, respondeu Geni. Tivemos uma conversa decente. Eles ainda estão lidando com a bibliotecária. Talvez ainda não tivessem chegado a essa biblioteca. Achei que poderia relaxar, mas havia um limite para o tempo que eu podia passar ali. Achei melhor deixar truques nas outras partes da biblioteca, mas isso aumentaria as chances de os itens serem descobertos prematuramente. Missão de rank épico, um aviso do passado, foi concluída. Não consegui dizer se era Jin Cheong ou não, mas não conseguia parar de sorrir. Você descobriu a missão oculta de nível épico, um aviso do passado. Que diabos essa está aprontando agora? A missão é concluída automaticamente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.